Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu fui convidada para pregar na IA Church, era um grupo pequeno de mulheres, e naquele dia eles me trouxeram uma sugestão do tema que eu deveria falar. E o tema está no livro de João, capítulo 15, o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Confesso que quando eu comecei a estudar sobre isso, eu não imaginava o que isso causaria dentro de mim, e foi um impacto tão grande, me trouxe muitos desafios. Aquilo para mim era uma coisa difícil de poder transmitir, porque Deus precisou mudar alguns conceitos, alguns pensamentos, algumas situações que eu e você talvez já tenhamos vivido e que na hora a gente não entendeu nada, sentiu o sofrimento, ficou com muita dor, com muita dificuldade para entender, e de repente Ele podendo mudar tudo isso, transformar tudo isso, e era exatamente o que Ele colocava no meu coração, essa mudança. Eu falei: Paizinho, que coisa difícil, que difícil isso. Por que é difícil, queridos? Porque ter alegria hoje em dia já está difícil. Agora, você experimentar alegria completa, eu não sei vocês, mas cada vez que eu faço um aconselhamento, que alguma pessoa chega para falar comigo e eu ouço, eu me sinto impotente, incompetente, eu não tenho nada para fazer a não ser orar. Porque a coisa está ficando muito difícil. Mas a gente sabe que Jesus não mente, porque Ele não mente, porque Ele é fiel. E foi Ele que disse essas palavras. Eu tenho que crer, tenho que me apropriar. E crer, porque Ele diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele não está falando de lá, Ele está falando nos dias atuais. Então eu vou debulhar com vocês o texto dentro do contexto, essa passagem, para que a gente possa entender o que Ele queria dizer e nos ensinar. Essa estava sendo a última refeição que eles teriam com os seus discípulos. A sua hora havia chegado. E Ele precisava ainda contar para eles as coisas que Ele teria que passar, o que Ele iria sofrer, mas Ele também precisaria trazer esperança. Esperança naqueles corações. Eles não estavam entendendo. Ele já tinha dito que Ele teria que morrer. E aí você pode ler tudo o que Jesus fez, as palavras de Jesus, as ações de Jesus, o final da vida dele, a partir do capítulo 14 de João até o capítulo 17. É muito lindo, eu te incentivo, vai lá ler. Ele está deixando tudo ali registrado. E conforme você está lendo essa passagem, você vai descobrir que Jesus ele sempre usou para falar com cada pessoa que chegava perto dele, com seus patrícios, seus discípulos, ele sempre usou pescaria, agricultura, ele usava animais. E aí você chega justamente no capítulo 15 e Jesus se denomina a videira verdadeira. É assim que ele está se referindo. Então, ao usar essa expressão, ao usar essa metáfora, ele traz tantos ensinamentos, mas só nesse capítulo tem 11. E eu quero trazer para vocês um pouquinho desses ensinamentos, porque ele fala assim, olha: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, essa função acontece com todo aquele que chega. Ou você frutifica, ou você não frutifica. O segundo ensinamento que ele traz é o próprio Deus, é que faz a poda. Ele estava dizendo que chamou o pai dele de lavrador, ou agricultor, mas é assim que está escrito. A essência de estar nele é que você, estando nele, você produz fruto. O quarto ensinamento que ele fala é que essa limpeza começa quando eu e você ouvimos a palavra de Deus, o que está escrito, e obedecendo, praticando, nós somos transformados. É assim que ele está trazendo esses ensinamentos. No quinto ensinamento ele fala, tudo isso eu estou falando só do capítulo 15, tá? No quinto ensinamento ele fala que durante esse processo de ouvir e praticar, nós somos transformados. No sexto, permanecer nele
permanecer nele, enxertado nele, traria uma reciprocidade. Eu nele e ele em mim. É assim que a palavra está dizendo. Aí você chega no 15, no capítulo 15, versículo 5, e ele diz assim, uma das frases que eu me aproprio cada vez que ele me põe em algum local para falar, para ensinar, para ouvir. Eu falo, Senhor, está escrito, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. O 8º ensinamento, estar nele, não produzir frutos, tem como consequência ser arrancado, jogado fora para ser queimado. O 9º ensinamento está em João 15, 7, onde nós lemos, se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Guarda isso. Olha que isso é promessa, isso é promessa. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. 10º ensinamento, ao frutificar, você demonstra que você é discípulo de Jesus, e você, sendo discípulo de Jesus, você traz glória a Deus. E o 11º é que ele nos deixou o exemplo. Tudo aquilo que ele estava ensinando, ele estava deixando o exemplo, e ele disse que ele mesmo tinha obedecido e ele tinha guardado os mandamentos de Deus. E por isso, o Pai o amava. E aí chega essa pérola, o 11º, onde ele fala, tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, quando a gente fala ser alegre, ser é um estado. Aquela pessoa é tão alegre. Ela é. Mas estar alegre há uma diferença, é momentâneo. Aquilo ali é aquele momento. E ele está dizendo exatamente isso, que nós podemos ser alegres. Mas é a alegria dele, tá? Não é a tua alegria, minha alegria, mas é a alegria dele, que estando em nós, é que nos trará essa alegria completa. E aí, algumas pessoas, como eu disse, nem lembram mais o que vem a ser alegres. Quanto mais ter uma alegria completa. E aí eu fui para o dicionário. O que o dicionário fala sobre essa palavra alegria? Alegria, estado ou condição de alegre, sentimento de felicidade, de contentamento, de satisfação, de júbilo. E aí, de repente, quando você ouve alguma pessoa falando, a vida é uma só, eu tenho direito de ser feliz. Sabe, para essas pessoas, de repente, amor, um casamento, dinheiro, poder, fama, beleza, sexo, bebida, droga, para essa pessoa, tudo isso pode trazer uma alegria para ela. Pode realmente, uma alegria e uma felicidade, mas também é momentânea, também é algo pontual. Com certeza, alguma dessas coisas que eu acabei de falar, elas vão trazer para nós alegria, elas vão nos deixar felizes, né? E coisas até que eu nem falei aqui, nós poderíamos estar citando, falando sobre isso, mas torno a dizer que é pessoal, é relativo e é passageiro. Eu estou enfatizando isso porque a dele é completa, mas essas outras não. Então, agora eu preciso descobrir o que a Bíblia diz sobre alegria. E eu fui pesquisar alguns versículos que falavam sobre alegria, e eu quero trazer, são pouquíssimos que eu vou trazer, tem muito mais coisa. Mas o Salmo 122:1, ele fala assim, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Gente, é claro, vir para a igreja não por obrigação, não porque pai e mãe estão mandando, vir porque você quer estar na casa do pai. Com certeza isso é muito prazeroso, isso é muito gostoso, mas aí quando você pensa na pandemia e que a gente não podia vir para cá, quando a gente não podia estar no meio dos irmãos, não podia adorar junto, o sentido muda. Porque naquele momento, quando nós pudemos voltar, nossa,
Nós ficamos como quem sonha, rever, abraçar, beijar, não ter medo de se contaminar, não ter medo. Algumas pessoas não tiveram medo, mas tudo bem. Essa era uma limitação, nós perdemos aquela possibilidade de ir e vir, de estar junto com, de adorar, e nós ficamos muito alegres. Então dá para entender o que vem a ser essa alegria. Aí você chega, por exemplo, no Salmo 16, versículo 11, onde a palavra de Deus diz assim, olha, tu me farás ver os caminhos da vida. Para só um pouquinho. Ver é que uma pessoa que vê, ela olha, mas ver não é uma obrigação. Você decide, sabendo qual é o caminho, se você vai seguir ou não. Então ele está dizendo claramente, tu, Deus, nos fará ver os caminhos da vida. Se nós vamos seguir ou não é outra história. E aí ele fala, na tua presença há alegria. Na tua presença. Em outra tradução, ele está falando eternos prazeres, a tua presença. Então, alguns irmãos, a gente sabe, já deixaram que Jesus seja aquele que dirige a vida. Levanta e fala, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Alguns já aprenderam a deixar nas mãos de Deus, mas é estar na presença dEle, é estar com Ele, é buscar a este Deus, e que você vai ter como promessa o quê? Alegria plena e completa. Isso vai depender de cada um de nós, como a gente busca no nosso dia a dia esse Deus, como a gente recebe essa alegria. Neemias, capítulo 8, versículo 10, fala assim, olha, portanto não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mais uma vez, a Bíblia está dizendo que a alegria é do Senhor que nos fortalece. Que vai nos trazer essa alegria completa. Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Olha, gente, estar alegre em alguns momentos já é difícil. Agora, você falar, alegre-se sempre. Apesar do que você está vivendo, do que você está experimentando, dessa circunstância, como é isso? Como é isso? E aí você chega em Filipenses 1, capítulo 1, versículo 2 e 4, que está escrito assim, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhe falte. Não dá para entender, né? Se for tentar entender racionalmente, grande alegria por estar sofrendo é um trem doido, como diria o mineirinho, é um trem doido. Mas o que Paulo está falando nessa passagem é que Deus pode transformar a tua luta, essa circunstância que você está passando, e Ele te dá, modificar e trazer um propósito na tua vida de uma maneira tão grande que este sofrimento, esta dificuldade, esta dor vai trazer para você eterno peso de glória. Qual é a tua parte e a minha? É perseverar, é não desistir, é a gente ficar ali firme, mesmo sem entender, não larga não. Tem a parte de Deus também, e o que Ele está dizendo é que Ele vai usar essa luta para te ensinar, para te capacitar, para te transformar, para mudar o teu caráter, para fazer você crescer, para você amadurecer, mudar o teu coração e fazer com que você e eu sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Dá um sentido um pouco melhor, porque então ela não é inútil, não é à toa, tem um sentido profundo, né? Apesar de que a gente gostaria de falar, dá para passar esse cálice? Dá para não fazer isso? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13, também é extremamente desafiador, porque ele fala assim, olha, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando.
É fácil eu e você pensarmos na revelação da sua glória, porque isso vai... Nós sabemos, Jesus já foi, já preparou lugar para nós. Nós temos um destino, nós temos um lugar que nós vamos estar com Ele. O resto, pela eternidade. O resto parece que tem fim. Não, é de eternidade a eternidade. Então, isso vai acontecer. Seja você morrendo naturalmente, seja pelo arrebatamento, isso vai acontecer. E Ele está dizendo que lá não vai ter choro, não tem dor, não tem lágrima, não tem doença, não tem tristeza e não tem morte, maravilha, mas a alegria não pode, meu querido, apenas ser um destino. Nós estamos falando e estudando para que essa alegria não seja o nosso único destino lá quando eu estiver com Ele, senão aonde fica? Eu vou te trazer, vou te dar vida e vida em abundância. Nós precisamos entender o que a palavra diz. Ela não pode, a minha alegria não pode ser apenas o lugar para onde eu vou. Paulo diz que nós estamos nos tornando coparticipantes com as mesmas lutas que Cristo teve. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi desprezado. Nós vamos passar pela mesma coisa. Você sabia que Jesus passou por perdas significativas? Sabe que o pai dele morreu? A Bíblia não nos conta, mas foi antes dos 30 anos. Raquel, de onde você tirou isso? É muito claro. Na hora que ele está na cruz, ele vira para João e fala o quê? Filho, eis aí a sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Ele só podia falar isso se ele fosse o cabeça, ele era o mais velho. Ele era o primogênito. A partir daquele momento, diz a Bíblia que o João pegou Maria e a tomou para si, cuidando dela. Ele já tinha perdido pessoas. Não falo de outras, mas eu estou falando que tem coisas, mesmo não estando escrito, você pode falar que isso está na palavra de Deus. Então nós vamos nos tornar participantes desses sofrimentos que ele teve. É isso que a palavra diz. Ele sofreu, eu e você vamos sofrer. Porque também tem um detalhe, esquece que você é cristão. Esquece que você é um crente. Só pensa no seguinte, queridos. Coisas boas e ruins acontecem com todo mundo. Seja crente, não seja crente, coisas boas e ruins acontecem com todos. Agora, a vantagem é que você, sendo um cristão, só aquela promessa, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ela muda a tua história, muda a minha história. Mas a pergunta continua sendo: como ser alegre, como ser feliz quando a doença chega, quando uma separação ocorre, quando nós temos a morte de um querido? Como ser quando você descobre que um filho está viciado, é viciado, ele está desviado? Como você pensar em ser feliz se você está desempregado, se você está falido? Mas a Bíblia diz... Você está olhando, não tem saída, mas Ele está prometendo. Tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em você. Então, nós vamos entender claramente, quando Paulo, chegando em 2 Coríntios, capítulo 7, 5, ele usa uma expressão dizendo assim, olha, lutas por fora, temores por dentro. Não é assim que às vezes a gente fica? Você olha as circunstâncias, você tem vontade de sair correndo. E lá dentro, os medos. Achei lindo que hoje a pregação do Getúlio, ele falou o tempo todo sobre os medos que muitas vezes nós temos. Essas circunstâncias que nos apavoram. Mas aí Paulo chega em Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, e ele diz assim, ó. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Será que eu posso falar isso também? Bom, vamos continuar. Depois vocês vão pensando aí no versículo, se coloca nele, tá? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado como ter fome. Tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo que Paulo descobriu é que a força, a capacitação, a sabedoria para a gente passar esses maus momentos é porque vinha dele. Só podia vir dele. E aí, ele podia então ser alegre, estar alegre, apesar do que ele estava vivendo. Vinha de Deus isso. Mas para agir assim é preciso maturidade.
Precisa muita maturidade. Agora aqui só entre nós, ninguém está ouvindo, pensa aí um pouquinho. Quantas vezes você já usou aquela expressão, tudo posso naquele que me fortalece? Eu já perdi as contas. Agora, você notou que ele vem depois de que Paulo diz tudo o que ele passou, tudo o que ele sofreu, ele tendo ou ele não tendo. Nós não podemos tirar o versículo, o texto dentro do contexto, não podemos. Então, será que eu posso dizer, eu posso tudo, porque ele tem me fortalecido? Nesses momentos de luta, de circunstâncias, de perdas, você pode dizer isso. E eu preciso saber se eu já aprendi a viver contente, como o Paulinho está dizendo. E se ele está dizendo, ele também diz, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele imitava a Cristo, então nós estamos... Claro, o nosso foco sempre vai ser Cristo. Não olhe nunca para homens. Homens caem, nós caímos. Todos nós caímos. Você tem que olhar, é para Cristo. É assim que a palavra de Deus diz. Mas será que eu e você já aprendemos a viver assim, contente em toda e qualquer situação? E foi por isso que Jesus, mais uma vez, disse, tendo dito essas coisas, para que a minha alegria estando em vocês, a minha alegria. Então, a conclusão que a gente chega é que a alegria plena, a verdadeira, só Deus pode dar. Só Deus pode dar. Então, por que muitas vezes eu e você buscamos em pessoas, buscamos em objetos, em coisas, buscamos num marido, numa esposa, num namorado? Por que muitas vezes nós estamos buscando coisas quando Ele, o próprio Deus, já nos disponibilizou? E Ele sabe o que você quer, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você gosta. Não é melhor eu ir buscar nele para que ele faça? Não é melhor eu perguntar para ele? Então, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. A palavra alegria, você notou que até no próprio dicionário ele usa alegria e felicidade. As duas estão juntas, né? Aí você pode perguntar assim, o que a Bíblia diz sobre felicidade? Segundo o dicionário, felicidade é uma condição temporária, proporcionada por algum fato ou situação momentânea, situação onde o indivíduo se sente bem. Ótimo. Aí você chega à conclusão, e eu não sei se você sabia, mas Jesus começou o ministério dele desconstruindo o que vinha a ser felicidade. Como assim, Raquel? Você lembra do Sermão do Monte? O que Jesus faz no Sermão do Monte? Ele começa a dizer quem realmente era a pessoa feliz. Vamos lá no texto, dentro do contexto. Ele está falando com os judeus que naquela época eles eram feitos, Roma dominava, eles estavam sobre este domínio romano, e então você tem que lembrar, eles não tinham liberdade, eles pagavam impostos altíssimos, a pobreza estava assim, imperando para todos os lados. Quem se aliava aos romanos era tido como traidor. A religião, olha que eu estou usando a palavra religião, não ajudava em nada. Sabe por quê? Porque até os líderes já estavam corrompidos. Você vai ouvir e ver várias situações, Jesus falando contra quem? Os sacerdotes, os fariseus, os escribas, porque eles pregavam uma coisa, mas não viviam. Aquilo lá era uma hipocrisia. Aqueles dias eram dias marcados pela dor, pela tristeza, pelo medo, pela traição, pela injustiça, pela violência, uma corrupção e uma decepção tremenda. Aí Jesus vem e começa a usar uma palavrinha que no original é Macários. Sabe o que quer dizer Macários? Abençoado, feliz. E ele diz que abençoado e feliz é o pobre de espírito. Guarda que ele começa falando sobre o pobre de espírito. O que chora, o que é manso, o que quer justiça. Oh, como nós estamos querendo isso, Senhor. O que é misericordioso. Esses são os felizes aos olhos de Deus, tá? O que é misericordioso, o que é limpo de coração, o pacificador e até quem fosse perseguido por amor a ele.
Ele deixa claro isso, que estes, e nós também hoje é que somos felizes, se nós tivermos essas qualidades, essas qualificações. Para estes que têm esse comportamento, a Bíblia diz que serão, nós teremos isso, tá? O reino de Deus é uma recompensa, o reino de Deus, o consolo, a promessa de herdar a terra, seremos saciados. A palavra de Deus diz que nós alcançaremos misericórdia, nós veremos a Deus e seremos chamados filhos de Deus. Isso é a herança que cabe a estes que são felizes aos olhos de Deus. Então, essas palavras são totalmente diferentes do que eu e você estamos acostumados a ouvir. E mesmo aquilo que eu e você achamos que é felicidade. Foi por isso que eu disse que estava sendo muito difícil, porque enquanto eu escrevia, eu orava por essa palavra, eu perguntava para Deus o que Ele queria ensinar. O porquê que Ele estava trazendo isso. 3h20 da manhã, eu tinha um querido nosso, um pastor João Carlos Marques, ele dizia assim, não ore porque ele responde. 3h20 da manhã, meu olhinho, sem sono algum, nada. E a palavra latejando na cabeça. Reconstrução. Eu não estava entendendo o que ele estava querendo dizer. Eu falei, que é isso, Senhor? Eu estou desconstruindo para construir. Como assim? Aí ele me dá 2 exemplos. E o primeiro dele, ele fala assim, eu sou o pão da vida. Normalmente, quando a gente pensa em alimento, o nosso corpo precisa de pão. Mas agora ele estava desconstruindo que você só precisa de pão. Ele está dizendo, você precisa de outro pão. Eu sou o pão da vida. Sou eu que vou saciar você da maneira como você precisa. Ele estava desconstruindo para construir. Aí ele me trouxe um outro versículo. E esse versículo é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que Jesus desconstruiu? Quem de nós já não ouviu? Todos os caminhos nos levam a Deus. Ele estava desconstruindo, não é assim, eu sou, isso é exclusivista, gente. Eu sou o caminho, não tem nenhum outro. Não tem nenhum outro, ele é o único caminho, é o que a palavra de Deus diz. Então ele está desconstruindo para construir a verdade que liberta. E a verdade que liberta, você quando está lendo o livro de Romanos, está lá escrito, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Era isso que ele estava fazendo comigo e trazendo para vocês. Nós precisamos mudar o nosso foco, nós precisamos mudar o que nós pensamos do que é a verdadeira alegria, o que é a verdadeira felicidade. Sabe, mas eu comecei a falar com vocês e coloquei pobre de espírito, ele que falou, em primeiro lugar, e eu pedi para vocês guardarem. Aí eu fui lá para o original, para saber o que representava isso. E a Bíblia diz que a palavra que eles estão usando é aquele que tem uma pobreza total e absoluta. Quem está afundado na miséria, o mendigo, o indigente, aquele que não tem nada, o extremamente necessitado. Aí você vai virar para mim e falar assim, Raquel, o que isso tem a ver com alegria? Sabe, queridos, quando Jesus começou esse sermão dizendo que feliz é quem é extremamente necessitado, que reconhece que não pode esperar nada de ninguém, nem dele mesmo. Ele está dizendo que nós só podemos depender dele. Ele está dizendo, porque você e eu sabemos que em nós também não tem nada de bom, miserável homem que sou, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar nele. E aí ele começa a transformar tudo. Ele começa a transformar até mesmo o que você pensa de você. Como psicóloga, eu fico triste quando eu vejo uma pessoa se sentindo aquém, insegura. Querida, você é muito especial. Mas você tem que crer no que ele diz que você é. Você tem que se apropriar da nova identidade que ele trouxe para você. Daquilo que ele diz que você é aos olhos dele. Esquece que os outros pensam de você. Esquece isso. E ele está dizendo, este que reconhecem que não são nada, que não são capazes de resolver, estes que são carentes, são estes que podem se tornar totalmente dependentes.
É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, responda aqui para mim, o que você pensa sobre felicidade? Está batendo com isso tudo que eu estou falando? Olha, você não precisa nem responder, para mim não era o meu conceito. Não era o meu conceito. Não era o meu conceito. O que Jesus estava falando no Sermão do Monte, quantas vezes nós já ouvimos pregação sobre o Sermão do Monte, gente? Nós mesmos já pregamos sobre isso. Mas ele está dizendo, esses que sabem que nele não há bem algum, sabem que dependendo dele, vem a transformação. E vindo a transformação, vem a capacitação. Vindo a capacitação, você se torna filho, herdeiro, representante do Deus vivo por onde você passar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É isso que a palavra diz. Mas aí você vai falar, mas Raquel, como é que eu vou ficar nessa dependência? Por que eu tenho que buscar só nele? Porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe como te dá, quando te dá, onde você vai receber os recursos, na hora certa. A Bíblia diz que ele não dá nada acima das nossas forças. É o que a palavra de Deus diz. Ele conhece as suas necessidades, a sua carência, os seus desejos. Ele conhece as suas lutas. Tudo isso ele sabe. E só ele também pode dar, no meio dessa dificuldade, a paz que excede todo entendimento. Só ele pode trazer essa alegria que você sabe, só pode vir do alto, essa felicidade. Só ele pode trazer paciência. Gente, eu estou sendo muito desafiada. Jesus falou assim, aprendei de mim que sou mansa e humilde. Só esse versículo já me faz me pôr de joelho e falar, Jesus. Só eu. Não estou olhando para ninguém. Ninguém. Agora, porque eu sei que Deus é amor, então é melhor eu depender dele. Do que cair no engano, nas mentiras de Satanás, nas cascas de banana que Satanás coloca, naquela pessoa linda, maravilhosa que está, esse daí vai me fazer feliz. Que vai nada. Príncipe vira sapo. É isso. É isso. Agora, como eu estou com o microfone, eu posso falar. Ele também poderia falar a mesma coisa. Mas estamos juntos há 50 anos. E eu te garanto que cada vez é melhor. Cada vez é melhor. Então, porque Deus é amor, porque eu sei que eu posso depender dele, que eu não vou cair na sugestão nem do diabo, nem na minha própria carne, nos meus desejos, nessa carne corrompida, eu sei que vai ser o melhor para mim, gente. Então, se você está querendo, você se sente não amada, não valorizada, se você está precisando disso, eu estou dizendo para você, só Deus vai poder suprir completamente isso na tua vida. E aí, se você agir de acordo com o que você acha que é melhor, se você agir de acordo com o que é certo ou errado, nós estamos indo para a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o que eu acho, é o que eu quero, é o que eu preciso, e nós não estamos deixando e colocando ele como o Senhor da nossa vida. E aí, nesse caso, vai aparecer o quê? Tristeza, situações, nós vamos correr atrás do prejuízo depois, porque nem todo mundo ora a Deus quando começa um negócio. Às vezes você faz um pedido e você só quer o aval dele. Vai abençoando aí que eu já estou lá na frente, vai dar certo, eu vou ganhar milhões. Se ganhasse 1.000 já estava bom. Mas não é verdade. Às vezes a gente só quer o aval de Deus. Às vezes a gente, sabendo que está escrito que aquilo ali não deve ser feito, a gente faz e ainda pede para Deus abençoar. Ele faz, é assim que é. Mas Deus é nosso Pai. E é justamente isso que Ele está querendo evitar que você e eu soframos. É por isso que Ele falou, a minha alegria em vocês. Ele é a tua fonte a jorrar, querido. Do teu interior pode fluir rios de águas vivas. É o que a palavra de Deus diz. Eu não posso esperar que pessoas, situações, aparência física, que dinheiro, que poder, mesmo o amor de um homem ou de uma mulher, vai me trazer felicidade. Eu não posso esperar, porque tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro, mas o amor dele não. O amor dele não. Quem vai poder garantir que isso que você começou vai dar certo?
Agora, se você começou embaixo da orientação dele, do direcionamento dele, ele pode garantir. Ele pode garantir. E aí, se ele garante esse final, eu e você precisamos ver que é na intimidade, na presença dele, na nossa busca diária a esse Deus, que nós vamos, tendo esse relacionamento, nós vamos experimentar essa verdadeira alegria, alegria completa. E aí, você se lembra do versículo inicial? Tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Então, repetindo, é a dele, não a nossa. Não aquilo que eu penso que vai dar certo. Se não fosse assim, queridos, me explica uma coisa. Você já leu o livro de Atos? Você sabe que em Atos, muitos daqueles homens foram presos, chicoteados, e eles cantavam na prisão. Muitos deles foram jogados no Coliseu com seus filhos, bebês, e os leões vinham para comer, eles estavam vendo. A Bíblia diz que teve homens que foram cerrados ao meio por causa da fé. Como que você vai explicar que esses caras não chegaram e falaram, não, eu nego esse Deus, eu não quero saber dele. Como você pode imaginar isso se não fosse esse poder sobrenatural, essa alegria que vinha dele, para que eles pudessem estar ali cantando? Por muito menos nós já estamos murmurando, e eles estavam firmes e fortes ali. Sabe, eu comecei a reclamar com Deus. Eu falei, Deus, eu queria ir lá para falar, olha, Deus restaura a alegria total, Ele pode dar, nós vamos passar a eternidade com Deus, que coisa maravilhosa, lá não tem dor, não tem sofrimento. E aí, Deus começou a me trazer uma pergunta, aonde eu e você estamos buscando a nossa alegria e felicidade? Aonde? Então, você vai dizer, Raquel, que eu não posso ter vontade, eu não posso ter desejo, eu não posso... Espera um pouco. Eu não falei isso. Olha o que está escrito no Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele pode sim. Olha o que está escrito em Jeremias 28:11, quando ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está escrito, ele não mente. Olha o que está escrito em João 15:17, eu li com vocês. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. É questão só de mudar o rumo, mudar o foco, porque Ele sabe, Ele pode, Ele quer nos abençoar, Ele quer que a gente seja feliz, Ele tem planos a teu respeito, mas nós invertemos uma ordem que é crassa na Bíblia. Onde fica Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus conhece, Deus sabe o que você está querendo, o que você não precisa nem falar. A Bíblia diz que antes da palavra chegar à tua boca, Ele já conhece todas. Mas Ele não conhece apenas a palavra, a sua necessidade. Ele conhece, inclusive, a intenção do seu coração. Mesmo você não orando, Ele sabe tudo isso. Ele conhece. Então, qual foi o objetivo dessa pregação? O objetivo é simples, eu realmente creio no que está escrito na palavra de Deus. Eu realmente crendo, eu obedeço o que está escrito e eu pratico o que está escrito. É o que está, nós estamos, aqui a base é essa. Eu tenho buscado em primeiro lugar o reino de Deus. Eu confio no amor desse Deus a tal ponto de dizer, Senhor, o que vier, se veio de ti, é o melhor. Nós temos que reavaliar sentimentos nossos. Porque muitas vezes nós estamos achando que alguma coisa é que vai nos fazer feliz. E Ele está dizendo, eu sei o que você quer. Nem tudo que você quer é ruim, entenda isso. Nem tudo que você quer também é bom. Como você não sabe, é melhor você primeiro chegar para Ele para perguntar, é isso que o Senhor quer?
Será que nós podemos dizer, seja feita a tua vontade? Se possível for, afasta. Mas se não, seja feita a sua vontade. E aí você chega no livro de Filipenses, capítulo 4, 19, e ele fala assim, olha, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Que Ele é teu Salvador, só você pode dizer. Ele não nos deixa julgar quem vai subir ou descer. Mas aqui cabe outra pergunta. Ele tem sido o Senhor da tua vida também? Você tem deixado tudo na mão de Deus? Você tem conseguido falar no meio dessa situação? Se possível for, afasta, mas se não, seja feita. E se a doença chegar? Chegou. E se uma perda de um querido, de um familiar? E se uma separação vier? Como é que fica se os meus negócios, meus projetos não derem certo? Será que eu vou continuar a crer que Ele pode inverter essa situação e fazer com que ela coopere para o nosso bem? Caio e eu temos coisas que a gente ora a Deus há tantos anos. E ontem, conversando, a gente falou, que bom que isso aconteceu conosco, porque isso nos fez ser dependentes de Deus, buscar nele a fonte, o recurso. Isso mostrou que apesar de ser culto, inteligente, sábio, sei o que for, tudo vem dele e tudo volta para ele. Nós temos que continuar pensando nisso. Ele é a única fonte. Então eu quero convidar você agora para a gente orar. Vamos orar um pouquinho? Pega tudo isso que você ouviu, porque eu sei que em você deve ter alguns questionamentos. Será que isso que eu fiz errado, por isso que não deu isso? Queridos, não fica fazendo esse tipo. Só chega para Deus agora, e se você acha que você fez sem perguntar, pede perdão. Ou, se não, você até sabendo que aquilo era errado, que aquilo era contra a palavra de Deus, peça perdão. Agora, se está dando ruim e você nem sabe por que deu ruim, esquece, papai está na tua mão. Cuida de mim, cuida de nós. É o que a palavra de Deus está dizendo. Vamos orar. Pai amado e querido, eu começo, Senhor, esse momento de oração, te pedindo perdão. Temos pecado contra ti, nos tornamos independentes, Pai. Nos tornamos, Senhor, muitas e muitas vezes, Pai, sem perguntar, querendo apenas o teu aval e falando, vai colocando o teu sim, porque está escrito nele, temos o sim e o amém, mas o teu sim e amém virá, e quando for de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade. Muitas vezes, Senhor, nós estamos até mesmo te acusando, questionando por que o Senhor fez, por que o Senhor deixou acontecer, por que isso estava ali, isso aconteceu na minha vida. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, e muda, Senhor, começando a mudança em nós, Pai, mas muda também essa situação, faça com que ela se transforme em algo bom, em algo que venha a ser restaurador, algo que só o Senhor pode fazer, Pai. Não é que o Senhor pega do limão e faz uma limonada, não, Senhor. O Senhor vai usar todas essas situações, Pai, para nos levar à estatura de varão perfeito, para nos fazer cada vez mais parecidos com o Senhor, Pai. O Senhor tem mudado o nosso caráter, o Senhor tem mudado, Pai. O Senhor tem mudado, inclusive, Pai, aquilo que a gente muitas vezes pensava que seria bom, e aí o Senhor vê e mostra para nós, filho. Você não sabe que caminho isso te levaria. Como está escrito na tua palavra, há caminhos que para os homens parece que são caminhos bons, mas no fim eles são caminhos de morte, Pai. Então eu oro, Pai, porque hoje nós estamos pedindo, Senhor, traga os teus convidados aqui neste momento, neste templo, aquelas pessoas que estarão vendo e ouvindo, Pai, que o teu Espírito
Espírito possa invadir estes lares, possa invadir a nossa vida, a nossa casa e trazer uma restauração, Pai. Quantas pessoas estão tristes, quantas pessoas se tornaram amargas, quantas pessoas, Pai, têm se sentido não amadas, são sentimentos de rejeição, de frustração. Pai, eu sei, está doendo, Pai, está doendo, mas eu oro, Pai, para que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor derrame da tua alegria em nós, aqui dentro do nosso coração, Pai. Pai, não permita, Pai, que essa dor, essa luta, essa história que estamos vivenciando, não permita, Pai, que o nosso amor por Ti esfrie, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, nós clamamos ao Príncipe da Paz, que o Senhor esteja visitando cada um que aqui está hoje, Pai. O Senhor, cada um que estiver ouvindo esta palavra, restaura a alegria, restaura o prazer de viver, restaura o prazer de estar na Tua casa, Pai. Em nome de Jesus, arranca a tristeza, a decepção, Pai. Muda a nossa história, Pai. Tira essa preocupação, como eu farei, o que eu farei. Pai, é o Senhor que modifica todas as coisas, Pai. Renova, Senhor, as forças dos Teus filhinhos. Príncipe da Paz, restaura. O Senhor está dizendo que a Tua alegria, não apenas, Senhor, ela inunda as nossas vidas, mas ela é uma alegria completa. Então restaura o prazer de viver, Pai. Tira esses olhos, Senhor, que estão tão frios, que estão tão tristes, Pai. Muda, Pai, em nome de Jesus, Pai. Muda a nossa história, Pai. Nos faz voltar a amar de novo, amar a vida, amar os nossos queridos, mas principalmente amar a Ti, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. O Senhor nos ama, o Senhor quer que sejamos felizes, alegres, porque o Senhor é Pai. Nós que somos pais humanos, carnais, nós erramos tanto com os nossos filhos, mas o Senhor, a palavra diz que o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que buscarem, que quiserem, Pai. Pai, encha-nos doce Espírito, o Senhor já habita aqui dentro. Doce Espírito, inunda o coração. Traz esse renovo, Pai. Traz esse renovo, Pai, porque o Senhor é tudo que nós temos, o Senhor é tudo que nós precisamos, o Senhor é tudo que nós queremos, Pai. Obrigada pela certeza que o Senhor nos traz, Pai, que o Senhor nos traz. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, essa história não a terminou. Nós estamos numa vírgula, o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode nos capacitar. Vem, doce Espírito, e faz a diferença nesta hora, em nome de Jesus. Enxuga a lágrima, Pai, enxuga a lágrima, Pai. Tira a tristeza, Pai. Gera vida dentro de nós, Pai, porque Tu és a nossa vida. Temer por quê, Senhor? Temer por quê, se nós não estamos sozinhos? Tu estás comigo, Pai. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus de paciência, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus de fidelidade. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Obrigada porque esta palavra, Pai, ela mexeu, ela me desafiou, Pai. E eu quero te pedir, Pai, traga um novo pensamento, um novo mover nas nossas mentes, para cada situação, nela enxergarmos o Senhor, a Tua atuação, e aprendermos a descansar e confiar no Senhor. É isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Deus e Pai, essa graça, queridos, que nós não merecemos, mas Ele já disponibilizou. Que o amor dele
esteja na vida de vocês, que vocês exalem esse amor por onde vocês passarem, que vocês tenham esse amor renovado até mesmo por Ele e por aqueles que te cercam, que a comunhão do Espírito, aquele consolo, aquela certeza de que você não está sozinho, que ela permaneça com você, não apenas hoje, todos os dias da sua vida, e que você sinta o amor dele e cuidado por você neste momento. Vão na paz, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.